Vamos falar de um recurso que todo mundo mesmo, acha que é infinito, mas que, na verdade, está no centro de uma crise global silenciosa. Um recurso que, sem exagero nenhum, sustenta o nosso mundo moderno: a areia. E para começar, vamos direto para um paradoxo que simplesmente destrói essa ideia de que a areia nunca acaba. Pensa só em Dubai, aquela metrópole brilhante, cercada por dunas até onde a vista alcança. Por que uma cidade assim, no meio do deserto, precisaria importar areia? Parece um completo absurdo, né? Pois é, a resposta está na física dos grãos. Nem toda areia é igual. A areia do deserto, que foi moldada pelo vento por milhares de anos, tem grãos muito lisos, muito redondinhos, e eles simplesmente não se ligam para formar um concreto forte. Para construir, a gente precisa daquela areia de rio, de lago, de costa, que foi erodida pela água e tem grãos mais angulares, mais ásperos. São esses que se encaixam perfeitamente. E isso nos leva a um fato que é, no mínimo, chocante. Dubai, uma cidade no deserto, já esgotou as próprias fontes de areia marinha. E agora eles precisam importar a areia certa para a construção de lugares como a Austrália a milhares de quilômetros de distância. Isso já mostra o tamanho da escassez que a gente está falando. Isso abre uma questão ainda maior. Qual é a real escala da nossa dependência desse recurso que a gente passa a vida inteira ignorando? A resposta, olha, é de cair o queixo. 40 a 50 bilhões de toneladas. É um número que a gente precisa de um tempinho para processar. Essa é a quantidade de areia e cascalho que a humanidade consome todo santo ano. É uma escala que é praticamente impossível de visualizar. Então, para ajudar a gente a ter uma noção, aqui vai uma metáfora. Com a areia que usamos em um único ano, daria para construir um muro de 27 metros de altura, tipo um prédio de 9 andares, em volta do planeta Terra inteiro. E no ano seguinte, a gente faria tudo de novo. E o que esse gráfico mostra é impressionante. Ele coloca tudo em perspectiva. A areia, e aqui a gente inclui cascalho e outros agregados, é o segundo recurso natural mais explorado do planeta. O único recurso que a gente usa mais do que a areia é a água. E por que a gente usa tanto? Simplesmente porque a areia é a base de quase tudo o que está à nossa volta. Está no concreto das nossas casas, no asfalto das ruas, no vidro das janelas e até nos chips de silício dos nossos computadores e nos painéis solares. A nossa civilização moderna é literalmente construída em cima de areia. E como acontece com qualquer recurso que se torna escasso e valioso, essa demanda insaciável acabou criando um submundo sombrio e muito violento. Vamos dar uma olhada no surgimento do que hoje se conhece como as máfias da areia. Essa citação já resume bem a brutalidade da situação. A escassez transformou a areia num produto de mercado negro pelo qual as pessoas estão dispostas a matar. Policiais, funcionários do governo, civis já morreram a centenas em conflitos por esse recurso. Então, o que são exatamente essas máfias da areia? São redes de crime organizado que exploram essa demanda toda. Elas controlam o comércio ilegal usando violência, corrupção, coerção, ignorando completamente qualquer lei ambiental ou custo humano das suas operações. E é assim que eles operam. Usando dragas e maquinário pesado, muitas vezes à noite, eles literalmente arrancam o leito dos rios, destroem praias, ecossistemas inteiros, tudo para extrair areia e vender no mercado negro para alimentar a indústria da construção. E olha, isso não é um problema isolado de um ou dois lugares. A mineração ilegal de areia já foi registrada em pelo menos 70 países ao redor do mundo. É uma crise criminosa em escala global, que vai da Ásia à África e até aqui nas Américas. Para se ter uma ideia da profundidade do problema, vamos pegar o caso do Marrocos. Lá, a estimativa é que metade, eu disse metade, de toda a areia usada na construção civil venha de operações ilegais. Pensa nisso. Metade da infraestrutura de um país inteiro sendo erguida sobre as ruínas do seu próprio litoral. Mas além da violência e do crime, essa extração completamente descontrolada está deixando cicatrizes permanentes no nosso planeta. As consequências ambientais são devastadoras. O ponto central é o seguinte: quando se remove a areia de um rio ou de uma costa, não se está tirando só um punhado de grãos, está se desestabilizando um ecossistema inteiro. Isso causa erosão costeira, destrói o habitat de peixes e corais, contamina nossas fontes de água doce com sal e pode até enfraquecer a base de pontes e outras construções. E isso não é teoria, não. Imagens de satélite como esta aqui mostram a realidade de forma muito clara. Dá para ver as linhas da costa recuando, praias inteiras desaparecendo.
paisagens sendo alteradas para sempre. E as comunidades que vivem nessas áreas, elas estão na linha de frente, perdendo suas terras para o mar. E aqui a gente chega no coração do problema. A areia não é um recurso renovável na escala de tempo humana. Demora milhares de anos para as rochas se desgastarem e formarem a areia que a gente extrai em questão de dias. O nosso ritmo de consumo simplesmente ultrapassou e muito a capacidade do planeta de se regenerar. Tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável. Nós estamos construindo nosso futuro em cima de uma base que está se desfazendo. E o aviso final, ele é bem claro. Vamos ver a linha do tempo disso. Há apenas 20 anos, a demanda global começou a disparar. Hoje, ela já triplicou. E se a gente olhar para o futuro, com a previsão de que mais 2,5 bilhões de pessoas vão morar em cidades até 2050, a pressão sobre esse recurso finito vai se tornar inimaginável. De agora em diante, ao andar numa rua de asfalto ou olhar por uma janela de vidro, fica a lembrança do custo oculto de tudo isso. O nosso progresso, o nosso desenvolvimento está amarrado a esses pequenos grãos. E o futuro das cidades que a gente ainda nem construiu depende totalmente deles. Então, a pergunta final não é se vamos enfrentar uma crise, mas quando. O que acontece com o desenvolvimento global, com a moradia para bilhões de pessoas e com as nossas cidades quando o recurso mais fundamental depois da água se tornar perigosamente escasso? O que acontece quando a areia simplesmente acabar?